Olá pessoal, tudo bem? Voltamos à nossa videoaula da semana. Eu sei que estava morrendo de saudade, né, da videoaula. A gente retornou aí agora, tá? A gente vai continuar nosso conteúdo. Então a gente vai continuar do capítulo 5. Capítulo 5, viu? Cadê? Aqui, capítulo 5, tá? Onde a gente vai falar sobre camadas da Terra. Então, a imagem aí fala sobre as camadas da Terra. Vai ver aí como ela é formada e a sua composição, tá? Então, temos na imagem a Terra e ao fundo a gente vai ter aqui, ó, bonitinha a Lua, que ela faz parte do nosso sistema. Não é mesmo? Então, vamos seguir à frente. Então, olha só, a Terra ela é formada por três partes principais, beleza? Onde a gente vai ter aqui a crosta terrestre, que é a parte externa, é onde a gente vive, tá? Que vai formar também a litosfera. Vou marcar aqui de amarelinho, tá? Então, a crosta terrestre é aquela parte onde a gente vai habitar, tá? Que vai formar também a litosfera. Temos aí o manto, que é essa partezinha bem aqui, ó. É a parte mais interna. Deixa eu conseguir marcar aqui de vermelho, preto, aqui. Tá? Então temos o manto, que ele é formado por rochas derretidas. O manto vai sustentar a crosta, tá? Então o manto ele é formado por magma. O magma é um conjunto de rochas derretidas, tá? Então basicamente é o que vai formar os vulcões, beleza? Então o manto são rochas derretidas. Temos o núcleo. O núcleo é essa bolinha nessa componente aqui, ó, que é o núcleo. Então temos o núcleo externo, que ele é formado aí de níquel e ferro derretido, e temos o núcleo interno, formado por por ferro e níquel sólido. Tá? Então esse núcleo ele vai emanar muito calor. Então esse calor que ele emana derrete a sua parte externa, que é o núcleo externo, que é líquido, e esse calor que vai ser emanado pelo núcleo vai derreter ali as rochas, que vai formar o magma, que vai formar o manto. E esse manto, ele vai, né, formar suas várias camadas, larguras bem grossas, e a parte mais externa, ela se resfria e vira um tipo de crosta, onde tem como a gente caminhar. Então, vai formar a crosta. Então, isso aí que vai estar na nossa Terra em si, que vai formar o nosso ambiente terrestre, a Terra em si. Então temos aqui um desenhozinho que vai ilustrar aí como é que a Terra seria, né, se fosse dividir ela em partes, tá? Então temos aqui, vou marcar aqui de pretinho, a crosta, beleza? Temos aqui a parte do manto, né, com magma derretido. Temos aqui o núcleo externo e o núcleo interno. Lembrando que o núcleo, a gente vai ter o núcleo sólido, que é esse do meio, tá? Esse aqui, ó, é o núcleo sólido. Esse bonitinho aqui é o núcleo sólido e esse aqui é o núcleo externo, que ele é líquido, beleza? Que vai emitir muito, muito calor, beleza? Então, para conseguir descobrir se a Terra existe um núcleo mesmo, os cientistas buscaram estudar o quê? Os vulcões, né? Buscaram estudar estruturas vulcânicas, os terremotos, os maremotos, para poder explicar como é que a Terra era composta. Claro que você deve estar perguntando aí, né? Como é que sabe que existe o núcleo? Como é que já alguém chegou no núcleo? Ainda não, ninguém chegou no núcleo ainda, porque o núcleo ele emana muito calor. Então esse calor que ele emana derrete as rochas que viram magma. Então ninguém consegue passar por ele, ninguém consegue atravessar, nenhuma máquina consegue fazer isso, porque o calor é extremo. Então eles deduziram que existe um núcleo, porque para poder derreter uma rocha tem que vir um calor de um local. Um calor extremo, ou seja, algum local emite um calor que derrete a rocha, que vira magma. E aí deduziram o quê? Que a Terra existe um núcleo, que um núcleo em si emite muito calor, esse calor derretia o que envolvia ele, que ficou líquido, e depois, com o passar dos bilhões de anos, começou a virar o magma, e esse magma mais externo, começou a se resfriar e virar um tipo de crosta, né, sólida, onde a pessoa poderia caminhar. E ali, por muitos e muitos anos, bilhões e bilhões de anos, começou a se tornar uma crosta bem mais grossa e resistente, para começar a habitar seres vivos, ou seja, a gente. Então, para os cientistas descobrir isso aí, para poder deduzir como é que esse processo funciona, eles dos vulcões, principalmente, também terremotos e maremotos. Beleza?
Então, olha só, descobriu-se que a Terra em si é formada por placas tectônicas, tá? Placas que vão separar ali o magma da crosta, beleza? É como se fosse uma estrutura que vai ficar ali, ó, vai meio que separar, que resfriou, virou um tipo de rocha sólida e meio que separou ali o magma derretido, extremamente quente, da parte da crosta onde a gente habita. Tá? Então, as placas são grandes blocos que vão sustentar os continentes. Tá? Então, ele vai separar ali essa crosta do magma derretido, beleza? Então, são as placas tectônicas, beleza? O mundo em si, ele vai conter 10 placas tectônicas, tá? 10 placas. Então, temos aqui, vou marcar aqui, placa africana, tá? O Brasil vai estar na placa sul-americana, essa vem aqui, ó, o Brasil também por aqui, ó. O Brasil também por aqui, o Brasil. Temos placa de Cocos, placa do Pacífico, placa indo e australiana. Então, temos vários tipos de placas que vai formar nosso continente em si, que vai sustentar os continentes, tá? Então, temos os vulcões, que é a principal fonte de estudo dos cientistas, tá? Então, através do vulcão que deduziu-se que existe um núcleo, tá? Então, através do vulcão que realmente os cientistas deduziram que existe uma estrutura muito, muito quente, que emitia calor e derretia as rochas para virar o magma, tá? Então, o vulcão, ele vai surgir quando as placas elas se movimentam, tá? Ao se movimentar para extravar o magma, esse magma derrete e vira estrutura vulcânica, beleza? Então, as placas, elas têm alguns movimentos, tá? Então, as placas podem se movimentar de 3 formas. Da forma divergente, onde ela vai começar a se afastar uma da outra, tá? Então, divergente, elas podem fazer um leve afastamento e vai extravasar o magma. Quando esse magma extravasa, geralmente acontece bastante em regiões de oceanos e mares, tá? Então, quando esse magma extravasa, bate na água, resfria e vira uma parte rochosa. E aí, quando novamente essas placas se afastam, ele vai novamente extravasar mais magma e resfriar. E ali vai poder, com muitos e muitos anos nesse processo, pode virar uma ilha, tá? Temos movimentos de deslizamento, onde a placa pode fazer um zigue-zague, tá? Que são os terremotos, tá? E aí, quando a placa faz esse movimento, pode causar um tremor, tá? Um terremoto, se for na terra, ou um maremoto, se for no mar, no oceano. Pode ter um movimento convergente quando essas placas elas sobem uma sobre a outra, para acontecer delas se movimentar e ficar uma sobre a outra, e aí pode causar ali um dobramento, aumentar e fazer meio que a montanha, ou então extravasar algum tipo de magma também, que pode chegar a formar um vulcão. Os vulcões, eles vão também ter estruturas, tá? Então, os vulcões podem ser ali classificados pela sua ação vulcânica. Em ativo, se o vulcão tiver em atividade normal, tá tendo erupções vulcânicas. Em latente, quando o vulcão aí está algum tempo sem ter nenhuma erupção, tipo assim, centenas de anos, mais de 100 anos. Ou vulcão extinto, quando acontece a sua câmara magmática secar. Tá? Então, o vulcão ele vai ter ali estruturas básicas. Então, essa aqui ó, é a câmara magmática dele. Tá? Aqui é a chaminé, que vai ser o local onde vai sair a lava e a fumaça vulcânica. E aqui é as placas, tá vendo? Bem aqui, ó, vai ter ali o movimento das placas que estão ali extravasando o magma, que vai formar o vulcão, que pode entrar em erupção a qualquer momento, beleza? O vulcão, a maioria deles pode estar debaixo de oceanos e mares, por isso muitas ilhas existem devido a esse processo. Quando acontece a erupção vulcânica dentro do oceano e mar, sai a lava, o magma super quente, a água resfria e vira uma rocha. E aí, depois, novamente, ela começa a rachar, sai mais magma, resfria-se e vira rocha até chegar na parte superficial da água e virar um tipo de ilha. Tá? Então, quando acontece algum tipo de tremor, algum tipo de deslocamento das placas nos oceanos e mares, acontece um maremoto, ou seja, acontece aí dessa tremor debaixo dos oceanos, vai causar uma grande onda, tá? Que pode causar um tsunami, beleza? Então, esse tremor aqui é o epicentro, né? Que aconteceu ali o tremor nos oceanos e mares. Esse tremor vai causar ali uma alteração na água, onde vai acontecer ali uma onda gigante.
Se essa onda atingir alguma região de residência, pode causar um problema seríssimo, né? Muitas mortes e desastres seríssimos. Então, temos alguns exemplos de ilhas vulcânicas. Um exemplo que eu coloquei aqui é a ilha do Havaí. No Havaí existe um vulcão muito ativo, que é o Kilauea. Esse vulcão aqui, ó, esse nome aqui, Kilauea. Esse vulcão bem aqui que eu coloquei aqui a foto dele, tá? Esse vulcão ele é ativo, então ele está em erupção constantemente. Os locais de erupção vulcânica, aquela cinza que cai do vulcão, aquela fumaça que cai, depois essas cinzas depositam no solo. Esse solo fica fértil, porque essas cinzas elas são riquíssimas em sais minerais e elas podem adubar esse solo. Por isso que regiões que têm vulcões, depois da sua erupção, que se resfriou, né, que a lava começou a se resfriar, formou novas estruturas físicas, né, geológicas de relevo, mais rochas, aquela cinza cai no solo e aduba o solo. Por isso que o solo é muito fértil. Aqui no Brasil nós não temos vulcões, né? Porque nós estamos em cima de uma placa, não sobre as suas fendas da placa, né? Então o Brasil não tem terremotos, não tem erupções vulcânicas, né? Mas também nós temos ilhas continentais, tá? Devido a alguns tipos de desdobramentos do solo que formam certas ilhas. Temos aqui Fernando de Noronha, que é um tipo de ilha, e também Angra dos Reis, que também é uma ilha, tá? Beleza? Olha só, então para revisar rapidamente, então nós temos aqui a nossa crosta terrestre, nossa, esse C tá horroroso, mas é um C, tá? Crosta terrestre, temos aqui o manto, né, que é a nossa parte debaixo do manto, e temos aqui o nosso núcleo, lembrando que o núcleo pode ser um núcleo externo e um núcleo interno, tá? Então, crosta, manto e núcleo, belezinha? Então, até mais, obrigada, até a próxima, tchau!